abençoamos esse momento aqui. Queremos agora acalmar o nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais. Toca na nossa mente, para que possamos ouvir a Tua palavra e receber da Tua palavra. Que não seja eu falar, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo a falar. Porque eu não tenho nada para oferecer. O que vier aqui vem do Espírito Santo, somente dele. Eu quero ser bênção e transmissor da Tua palavra nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você não está vendo o pão? É uma pergunta. E esse tema trouxe uma reflexão no meu coração. Eu gostaria de estar dividindo com os irmãos esse tema. E por que esse tema? Como a gente falou, o mundo está tentando nos calar, sabe? O mundo está tentando enganar a humanidade, fazendo com que a verdade seja o falso e o falso seja a verdade. Vocês têm, aqueles que estão atentos, têm acompanhado, têm visto isso. Colocaram um governo à frente do Brasil que o objetivo sempre foi distorcer a verdade. Essa é a verdade. E vai complicar ainda mais. Vocês lembram? Alguns anos atrás, a gente sempre fez o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Amém? Vocês lembram? Eu me lembro muito bem que alguns anos atrás eu falava assim: a perseguição vai chegar no Brasil. E ainda não tinha tanta coisa, tinha chegado ao Brasil, não tinha chegado tanta coisa, tanta informação, e não tinha chegado essa perseguição. Hoje nós estamos sendo perseguidos. Há algumas emendas no governo para proibir pregação nos presídios e hospitais, para vocês terem uma ideia. Há algumas emendas no governo para serem votadas para que o falar em pecado seja proibido. Falar em pecado. Isso é o ponto do iceberg. Mas eu tenho dado graças a Deus. Nosso coração tem enchido de gratidão porque alguns deputados, vereadores, senadores que Deus colocou lá são filhos de Deus. E eles têm ajudado a combater isso. Algumas emendas são negadas através desses nossos irmãos cristãos. Mas é difícil. Como tem sido difícil? Eu tenho seguido alguns no Instagram, alguns irmãos, deputados, senadores, que eu gosto de estar muito antenado. E a gente tem visto isso. Mas o pão da vida está disponível para a gente. O pão da vida está disponível para o Brasil. E sabe por que esse tema? Porque mesmo na igreja, é triste dizer isso, mas mesmo na igreja, estamos comendo comida estragada. Porque a gente não tem feito, não temos conseguido fazer distinção do que é o certo, do que é o errado, do que é o santo, do que é o profano. Eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Abre aí a sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se você tem seu celular, não deixe de abrir. Olhe para quem está ao teu lado. Se ele não tem Bíblia ou não tem a Bíblia no aplicativo, divida a Bíblia com ele, tá bom? Divida a Bíblia com ele, para que ele possa alcançar, para que ele possa acompanhar também isso.
Marcos capítulo 8, do 1, a partir do versículo 1, a gente vai fazer uma leitura um pouco longa, mas gostaria que os irmãos acompanhassem. Marcos 8, estou dando só um tempinho para todos acharem. Quem não achou, diga amém. Amém, todos acharam. Então vamos lá, acompanhe comigo. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente, estão aqui comigo há 3 dias, e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Jesus respondeu: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães, agradeceu a Deus, o partiu em pedaços, em seguida entregou aos discípulos e que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também abençoou e mandou que os discípulos o distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Diga-se de passagem que naquela época se contavam apenas os homens. As mulheres não eram contadas. Então, o que a gente pode imaginar é que, vamos colocar aí 3 vezes, né? 3 vezes 4, 12, tá bom? Que o número de mulher é maior. Então, mais ou menos, isso aqui não é nada de pesquisa não, isso aqui é que eu estou pensando, tá bom? Eu acho que tinha umas 12.000 pessoas. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhe mostrasse o sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Lembra que quantos cestos sobraram? 7 cestos cheios de pães. Os discípulos esqueceram de trazer e trouxeram apenas um pão. Enquanto atravessaram o mar, Jesus advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está endurecido, que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada? Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos sobraram? Quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem. Até aí. O que Jesus está querendo dizer aqui, primeiramente, é que eles não estão entendendo o que está acontecendo. Por causa da vigilância. Primeiro, eles esqueceram os pães que Jesus multiplicou. Eles jogaram fora os pães, deixaram de fora os pães que Jesus multiplicou. Desprezaram o que Jesus multiplicou, desprezaram o milagre.
E naquele momento estava tendo falta do que eles estavam precisando, que era o pão. E um dos sinais mais que a gente vê na Bíblia é Jesus abrindo os olhos dos cegos. Porque Jesus não quer que o homem viva em escuridão. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Desde a criação, quando Deus criou os céus e a terra, a primeira coisa que Ele fez, Ele falou: haja luz. E houve luz. Precisamos viver na luz. Precisamos estar na luz. Precisamos estar atentos para o que Deus faz e o que Deus diz ao seu povo. Em Salmo 119:5 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Estamos num tempo em que há tempo para darmos desculpa. O que mais a gente faz é dar desculpa. Mas hoje a gente não tem mais isso. A gente não pode mais falar: eu não sabia. Eu não sabia que meu filho estava assim. Eu não sabia que o meu filho fazia isso. Eu não sabia que meu casamento estava se desfazendo. Eu não sabia que a minha fé estava tão fraca. Eu não sabia que quando se falava em oração na igreja, o diabo sempre impede a gente de ir em reuniões de oração. Eu não sabia que eu estava tão fraco espiritualmente. Você sabia sim. O problema é que você não quer enxergar. Sabe por quê? Porque enxergar tira você da situação de comodismo e exige um posicionamento diferente de você. Você enxerga sim. Você sabe sim do que é certo, do que é errado, do que é santo e do que é profano. Você sabe muito bem. Um posicionamento diferente exige sair do comodismo. Posicionamento diferente exige abandonar as coisas do mundo. Mas pastor, coisas do mundo? Não é no tempo que eu vivia no mundo? Sim. Mas crentes vivendo da igreja, mas vivendo coisas do mundo. Eu vou ficar aqui quietinho. Ninguém mais vai me ver. Eu vou aqui tomar minha cervejinha, ninguém vai me ver. Eu vou dar uma olhada na internet, ninguém está me vendo. Eu vou me juntar ao pessoal do meu trabalho e vou roubar o meu patrão. Aliás, ele tem muito dinheiro, então ninguém da minha igreja vai saber. Vamos nos reunir na minha casa. Eu tenho algumas fofocas atualizadas para a gente, mas não conta para ninguém. Lá a gente vai fazer um bolinho, um café com fofoca, amém? E é crente. Levanta a mão, sapateia, diz terra. Sabemos sim do que é santo e profano. A gente sabe muito bem. Este é um tempo que a gente está vivendo guerra espiritual. É um tema que eu adoro pesquisar sobre guerra espiritual. E eu sigo 2 pastores no Instagram que falam exatamente sobre guerra espiritual. Mas não é qualquer um, são pastores que têm uma visão correta. E a perseguição chegou ao Brasil, gente. Queira você ou não, chegou. Os políticos que foram colocados lá estão fazendo de tudo para nos calar. O diabo sabe que a igreja é um lugar de confronto. Confronto? Como assim? Sim, confronto. É aqui que Deus vai despertar você. Porque alguns estão dormindo. Alguns estão com sono espiritual e dormem.
Mas pastor, eu trabalho na igreja, eu faço isso, faço aquilo, mas dormem espiritualmente e estão desatentos com algumas coisas. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não faz barulho. O diabo não faz barulho quando ele quer entrar na sua vida. Ele vem em silêncio. Ele não quer espantar você. Ele não quer que você saiba que ele está agindo na sua vida. Mas esse lugar é um lugar de cura e transformação, amém? E nessa noite Deus está te perguntando: ei, será que você não consegue enxergar o que está acontecendo? Você não está vendo as profecias se cumprindo? Você não está vendo o pão da vida? Porque nós temos à disposição o pão da vida, e mesmo assim a gente escolhe comer comida do diabo, alimento do diabo, porque a gente troca a Bíblia por tanto tempo no Instagram, no Facebook, no YouTube, 6, 8 horas direto, que não se cansa, mas lê 3 versículos, dá um cansaço e dá um sono. Você não vê o que está acontecendo? Você não acha isso estranho? É guerra espiritual. Diga comigo, é guerra espiritual. Diga, eu estou em guerra. Você não está vendo o pão? O primeiro ponto que eu quero dividir com vocês é: não somos melhores do que ninguém. O fermento dos fariseus de Herodes. Lá no verso 15, Marcos 8, 15, diz assim: enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus quis que eles estivessem atentos ao fermento dos fariseus e dos Herodes, ou seja, eles ostentam grande virtude. Os fariseus, eles queriam se mostrar diante do povo que eles eram grandes, que eles eram mais inteligentes, que eles eram melhores do que o povo, que eles tinham toda a resposta. Mas Jesus estava advertindo o povo: fiquem atentos a isso. E sabe que às vezes a gente também não entra nesse fermento dos hipócritas? Eu estou sendo usado por Deus e me sinto melhor que o outro. Todos temos algo que a gente considera ser melhor do que o outro. Olha, se a gente fizer uma autorreflexão, a gente vai descobrir: eu sou melhor nisso do que o outro. E a gente vai se gabar por isso. Mas a gente precisa entender que nada vem da gente, vem tudo de Deus. E se Ele nos prepara algo, nos dá algo de bom, é para a sua obra, é para fazer na obra dEle. E a obra de Deus não para. E a gente se acha tão bom quando a gente ora 30 minutos, quando a gente jejua, quando a gente faz visita aos hospitais, quando a gente entrega 100, 200 folhetos, a gente se acha tão bom. Mas Jesus está trazendo nessa noite um termo conflitante: você não está vendo o pão? O que interessa é o pão. Eu sou o pão da vida. Eu transformo a tua vida. Eu quero trazer mudança na tua vida. Então coma do pão. Há um fenômeno na internet de alguns pedindo Pix para orar pelas pessoas, para trazer revelação. Quem já entrou nesse buraco? Levanta a mão. Aqui da igreja não, né? Graças a Deus. Se o pastor Everson estivesse aqui, ele estaria feliz.
Em Jeremias 14 diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Gente, não caia nessa emboscada. Vocês são inteligentes. Não caiam nessa emboscada. Você não está vendo pão? 2, não sejam religiosos. O fermento que toma conta de um do outro é a hipocrisia. A gente vive uma religião de hipócritas. Aparentemente somos pessoas religiosas de muita fé. A gente quer aparentar pessoas de muita fé, mas por trás disso tudo está muita religiosidade. E Deus quer nessa noite tirar a religiosidade do nosso coração, amém? Através de quê? Através do pão da vida. Em Mateus 23, 25, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro, eles estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Fiel é essa palavra. Mas pastor, está falando de mestres e profetas. Tem muito irmãozinho que não é mestre nem profeta, mas se acha muito melhor do que o outro. Eu não vou me misturar. Eu vou me afastar porque na igreja tem muito problema. Onde é que não tem problema? No teu trabalho está assim de problema e você não sai. Você briga com a sua esposa e com o seu marido todo dia e você não se divorcia. Todo lugar tem problema. Mas nós temos maturidade suficiente para a gente administrar tudo isso. Porque o pão da vida está aqui. Ele é o nosso pão. Três, você não está vendo? Você não está vendo o pão? Não sejam de crentes do poder de Deus. Marcos 8,12 diz assim: ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. A todo momento nós estamos pedindo um sinal. A gente vem na igreja, a gente vê as transformações das pessoas, a gente vê pessoas sendo curadas, a gente vê a provisão de Deus, a gente vê a misericórdia do Senhor, a gente vê um milagre na nossa vida, a gente vê pessoas se rendendo aqui e se entregando a Jesus, mas mesmo assim a gente pede um sinal para Deus. Deus, me pede um sinal que tu tens poder. Deus não tem que mostrar mais nada para a gente. A gente está fazendo a mesma coisa que aquelas pessoas fizeram lá quando Jesus estava sendo pregado na cruz. Ei, se você realmente é o rei, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. E a gente duvida de um Deus poderoso. Olha para a tua vida atrás. Quanta coisa Deus já fez por você.
Eu quero parar um pouquinho. Eu quero parar um pouquinho e te fazer lembrar de algumas coisas que Deus fez por você. Quanta coisa Deus fez por você. Onde estaria você se Deus não colocasse a mão na sua vida para te resgatar e salvar? Onde você estaria se você não estivesse aqui hoje? Onde estaria a tua família se não fossem as tuas orações que sustentam a tua família? E ainda questiona um Deus? Eu vou para o culto, mas Deus precisa me abençoar. Deus não precisa te abençoar quando você vem para o culto. Quando você vem para o culto, você vem para agradecer. Quando você vem para o culto, você vem para adorar. Quando você vem para o culto, você vem para ser grato a Ele. Quando você vem aqui, você vem falar assim: obrigado, Deus, pela vida. Obrigado por Jesus na cruz. Obrigado por eu estar vivo. E obrigado por eu ser um privilégio de te adorar. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei das Nações, aquele que não tem fim, aquele que nunca morrerá, aquele que não tem início, e aquele que todos vão se render um dia. Aleluia! Charles Studi, ele diz assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. E eu estou achando que eu estou fazendo muito para Deus. Se eu vier à célula nessa semana, não venho no culto. Se eu vier ao culto, não venho no ensaio. É a lei da compensação. Por quê? Não, só posso ir uma vez na igreja, uma vez por semana. Ah, é? Então tá bom. Deus pode visitar a tua casa uma vez por semana também? Pode? Não, diz que sim, diz que sim, diz que sim para eu ficar feliz, diz. Pode. Deus, visita a minha casa somente uma vez por semana. Por qualquer coisa, eu falto à igreja? Canso de dizer aqui, a gente deixa de vir à igreja por causa de futebol. Eu estou falando com meu filho Davi quase todo dia: filho, jogador de futebol não presta. Eu falo mesmo. Eles ganham 2 milhões de reais para falar mais melhor, mais grande. E o coitado do professor e o coitado do médico. E a gente sofrendo, porque o Vasco vai ser rebaixado. Não sofre não, vascaíno. Deus é contigo. Não, não, Alex. Tá bom. Independente disso, não sofra. Sabe, algumas coisas a gente vê algumas pessoas fazendo na internet, né? E é incrível que algumas
Por exemplo, algumas influenciadoras do YouTube, elas lançam algumas modinhas, né? E aí a gente vê pessoas da igreja também querendo copiar essas influenciadoras. Querem comprar o mesmo batom, a mesma saia, querem fazer a mesma tatuagem, comprar o mesmo biquíni. Mas eu quero dizer para você, ninguém é influência para você. Artista da Globo nem de nenhuma emissora são referências para a sua vida. Jogador de futebol não é referência para a sua vida. Referência para a sua vida é Jesus. Sai disso. Tão bonitinha, tão bonitinho. Olha o artista da Globo, tão bonitinho. Maconheiro. Um dia, é engraçado como que as pessoas exageram, né? Até nas coisas assim. Um dia eu estava com a Jaqueline, acho que foi no metrô, não lembro. Aí tinha uma pessoa, uma mulher perto, assim. Aí ela estava com um cílio do tamanho de um leque, sabe leque? Aí eu olhei aquilo, achei assim uma coisa, gente, o que é isso? Aí a Jaqueline estava distraída, eu falei assim, ó, não olha agora não, mas aquela mulher ali, ela vai voar se ela piscar várias vezes. É um exagero, gente. Sabe o que é isso? Todo mundo atrás de preencher alguma coisa que está vazia aqui dentro. Procurando alguma coisa para preencher o vazio. Ninguém pode preencher o vazio senão Jesus. Eu preciso disso para ser feliz. Você não precisa disso para ser feliz, você precisa de Jesus para ser feliz. Eu preciso de um iPhone para ser feliz. Não. Você precisa de Jesus para ser feliz. Se você está pensando que um iPhone vai te deixar feliz, você precisa vir aqui na frente e aceitar Jesus de novo. Você não está vendo pão? Porque desprezam o milagre e o mover de Deus em sua vida. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Jesus fez o milagre do pão, e sabe o que eles fizeram? Deixaram os pães que Jesus multiplicou lá atrás, jogaram fora, e eles trouxeram somente um pão. Nós estamos vivenciando um tempo de refrigério na igreja. Estamos vivenciando um novo tempo de unção na igreja. Estamos vivenciando um novo tempo de cura na igreja. Mas muitas vezes a gente joga fora por causa das nossas murmurações. Reclamamos de tudo. Nada está bom. Eu preciso de mais, Jesus. Jesus é suficiente para a sua alegria. O que vier depois é fruto do seu trabalho. Mas não coloque as coisas materiais à frente da alegria de ter Jesus como seu Salvador. Abre a sua Bíblia aí em Provérbios 3. Abre aí. Ministério de Louvor e os diáconos podem vir, por favor. Provérbios capítulo 3.
Me acompanhe, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Diga comigo, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Você pede mover do poder de Deus. Senhor, eu preciso viver o teu poder. Mas sabe, Deus coloca algumas situações difíceis na sua vida para você ver o poder dele. Então, não rejeite as situações adversas. É através dessas situações que Deus vai mostrar para você o poder que Ele tem para mudar toda a situação. Deus vai mudar a situação. Mas pense numa coisa: você não vê o pão? Ele é o pão da vida. É isso que importa. Lá em Isaías 6,35 diz: Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,33: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6,58: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia! Aleluia! Pelo pão da vida que é Jesus. João 6,50: todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Você não vê o pão? Por que, igreja, você não vê o pão? Ele está à sua disposição. Ele é o pão, Ele é a carne, Ele é a vida. Por que você não vê o pão? Deus, nos faz enxergar-te, nos faz, Senhor, queremos te ver, queremos comer desse pão, queremos viver, nos faz experimentar somente o teu pão, nos dá sabedoria para vivermos e escolher, nos faz escolher aquilo que te alegra, nos ensina a fazer escolhas que alegram o teu coração, nos ensina a fazer escolhas
que agradem o teu coração. Nos ensina a fazer escolhas que agradem o teu coração. Aleluia. Você pode ficar de pé um instantinho. E você pode glorificar o Senhor aí onde você está. Começa a encher a sua boca de adoração. Começa a se render a Ele. Começa a se render a Ele. Começa a chamá-lo de pão da vida. Começa a falar que Ele é o teu pão. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas nesse momento. Começa a falar em línguas nesse momento. Tu és o pão. Tu és o pão que me alimenta. O pão da vida, Tu és o meu pão. Tu és o meu pão. Tu és minha vida, Senhor. Tu és a minha vida, Senhor. Eu estou morto. Ei, estou morto. Sou morto para mim mesmo. Morto para mim mesmo. Vivo para Ti. Eu vivo para Ti. Eu vivo para Ti, Senhor. Vivo para Ti. Eu vivo para Ti, Senhor. Tu és o pão que me alimenta. Tu és o pão que me alimenta. Tu és o pão que me dá alegria. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração, gente. Sim. Algumas pessoas perderam a alegria de viver. Mas o pão que está aqui nessa noite vai te dar alegria novamente. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Você perdeu a alegria de viver. Não tem prazer. Não tem prazer na vida. O pão vai te alegrar. O pão que te dá vida. O pão que te dá vida. Ele é o teu pão. Diga comigo assim: Senhor, restaura a alegria que perdi. De novo, Senhor, restaura a alegria que eu perdi. Enche o meu coração da tua alegria. Alegria que não falha. Alegria independente da situação. Se o meu casamento vai mal, estou feliz em Ti. Se eu estou desempregado, eu sou feliz em Ti. Senhor, restaura a alegria no meu coração. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura a alegria que foi perdida no caminho, com tantos espinhos, com tanto tropeço. Restaura hoje. Restaura hoje. Restaura hoje.
Restaura hoje a alegria de viver. Restaura hoje. Restaura hoje. Restaura agora a alegria de viver. Restaura, Senhor. Restaura. 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 Alegrai-vos no Senhor. Eu digo novamente, alegrai-vos sempre no Senhor. Você pode fazer uma coisa um pouquinho louca. Não precisa olhar para ninguém. Se você quiser, olha para cima. Começa a sorrir para Jesus. Sorri para Ele. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é tua força. Ele me faz sorrir. Ele me faz sorrir em todo tempo. Ele me faz sorrir em todo tempo. Ele me faz sorrir em todo tempo. Ele me faz sorrir. Minha alegria, minha porção, minha porção, minha porção, minha porção. Oh, minha porção. Ele me faz sorrir todo tempo. Ele me faz sorrir. Restaura a alegria. Restaura a alegria. Flui, Senhor. Flui como águas vivas. Flui como águas vivas no nosso interior. E nos faz sorrir. E nos faz sorrir. Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Xarabaê, cantar lá para xarabá. Aleluia, Senhor. Xarabá. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Possuiu as chagas, fomos sarados. Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão, e o seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Ele é Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz.
pode levantar as suas mãos para cá. Vamos orar por esse material. É um pão simples. É um vinho simples. Mas nós queremos abençoar com olhos de alegria. Quando você colocar na boca, a tua alegria será restaurada. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse pão. Agradecemos por esse vinho. Por essa oportunidade de lembrarmos, de estarmos vivendo a mesma coisa que os teus discípulos viveram. Participar da ceia do Senhor. Em memória de Ti, Senhor. Nós abençoamos esse pão. Abençoamos esse vinho. Abençoamos com a unção do Espírito. Abençoamos com a unção de alegria do Espírito, que quebra o jugo, que quebra as correntes, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Jesus, pão da vida, pão da vida. Sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Luz do mundo, recebida a paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, favorito
Jesus, enche de louvor. Jesus, recebe a adoração. Alguém ficou sem receber? Você pode levantar a mão, que a gente vai até você. Alguém não recebeu o pão? Alguém não recebeu o vinho? Amém. Primeira Coríntios 11, 23, 26 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Obrigada, Jesus. Fazei isso, igreja, em memória dele. Em memória de Jesus, comamos o pão. Flui tua alegria, flua tua alegria. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Em memória de Jesus, toda a igreja beba do cálice. Jesus, mais forte, Jesus, Ele é Jesus.
Seu nome é Você não vê o pão? O pão está à tua disposição. Ele é o pão da vida. Ele é a nossa alegria. Deus abençoe cada um de vocês. Não troque Jesus por nada. Não troque Ele por nada na vida. Lá embaixo tem uma cantina. Participe da cantina. Participe da cantina lá embaixo. Tem um momento de comunhão um com o outro lá embaixo, participando da cantina. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça redentora e as consolações do Espírito Santo e a alegria sem fim do Espírito Santo seja com toda a igreja, até ansiosa e desejada volta do nosso Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe!